Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Saudamos a todo o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, os que podem ficar de pé, né? Para nós estarmos orando a Deus, agradecendo ao Senhor Jesus, na beleza da sua santidade. Já queremos mandar aí a paz do Senhor para minha irmã. Deus abençoe minha irmã. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o pastor Paulo, a família. Aos irmãos que vão começar nesta noite estar conosco na live. E hoje tem alguns irmãos que estão escalados conosco. E nós queremos agradecer pela vida do seu Carlos, que está conosco. A nossa irmã Cissa. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa irmã Ivone, Deus abençoe. A nossa irmã Cristina. Nossa irmã Silsa. Né? Que o Senhor Jesus possa continuar abençoando a vida de cada um dos irmãos que estão conosco e aqueles que estarão conosco na live, né? Na sua casa, adorando ao Senhor Jesus, na beleza da sua santidade. Vamos orar ao Senhor e depois a igreja de Cristo louva a Deus mais 2 hinos para nós ganharmos tempo, para nós falarmos hoje um assunto que é um pouco para alguns polêmico, né? Mas para nós que somos o povo de Deus, nós temos que aprender algumas coisas, né? Então vamos orar. Eterno Deus, soberano Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, por este dia que amanheceu
O sol brilhou para nós, que a tarde veio e a noite, meu Senhor, chegou. Em que, meu Deus, nós estamos nesta noite te adorando, exaltando e glorificando o teu nome. Eterno Deus, abençoa, Senhor, a família do Jardim Rebouça, Pai. Abençoa, meu Deus, as tuas filhas e filhos que aqui estão, aqueles que estão, meu Deus, nos ajudando, trabalhando nesta obra, Senhor. Que o Senhor venha, meu Deus amado, abençoar a vida de cada um dos teus filhos, meu Deus amado, que tem nos ajudado. Eterno Deus, a nossa gratidão, Senhor Jesus, continua conosco, continua falando conosco, falando com a igreja, no nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Linda, é número 1 da nossa harpa. Aleluia. Deus prometeu com certeza chuva de graça mandar. Ele nos dá fortaleza, ergue as bênçãos sem par. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido, para o reinado de amor. Chuva de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuva do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, foi dentro de nosso ser. Chuva de graça,
coisa linda é nós estarmos na presença de Deus, né? Louvamos a Deus na vida de todos os irmãos que já estão mandando aqui a Pai do Senhor, nossa irmã Glaucia, Deus abençoe. A nossa irmã Isabel Cristina, Deus abençoe. Nosso irmão Marlon Santos, Deus abençoe. Minha cunhada Maria, Deus abençoe em nome de Jesus. A todos os irmãos. Tem mais aí, pastor? Glória a Deus. Meus irmãos, os irmãos que estão na sua casa, os irmãos que estão aqui na igreja, eu quero convidar os irmãos para ficar de pé. Você que está em casa, abra a sua Bíblia. Aleluia. Nós vamos fazer, irmão, 2 leituras da palavra de Deus, tá? A primeira leitura que nós vamos fazer está no livro do Êxodo, livro escrito por Moisés, que é também chamado de Pentateuco, capítulo de número 11. Êxodo, capítulo, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Capítulo 12, irmão. Vamos ler o capítulo 12. Capítulo de número 12. E Mateus, depois disso aí, você já deixa aí na agulha, Mateus 28, versículo 1 ao versículo de número 10. Tá? Êxodo, capítulo de número 12. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. O Êxodo, irmão, é o segundo livro da Bíblia. É lá no Antigo Testamento. Não é Velho Testamento, tá? É Antigo Testamento, porque a Bíblia nunca vai ficar velha. É Antigo Testamento. Segundo livro do Antigo Testamento. Glória a Deus. Capítulo de número 12, nós vamos ler verso de número 1 até o verso de número 6, e depois aí nós vamos dar para os irmãos algumas referências bíblicas, né? Vamos lá. Diz assim a palavra do nosso Deus: e falou Moisés e Arão, e falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: este mês vos será o princípio dos meses. Observe bem a leitura, viu, irmãos? Este mês será o princípio dos meses, e esse vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o que comer cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, o qual tomareis das ovelhas e das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Versículo de número 7 diz: e tomarão do sangue, e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga das portas, nas casas em que comerem. Amém? Amém. Agora abra Mateus 28, verso 1 ao 10. Mateus capítulo 28. Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e as outras Maria foram ao sepulcro. Houve um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago,
e as suas vestes brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. Mas o anjo, dirigindo-lhe-se às mulheres, disse: não tenhais medo, pois eu sei quem buscais. Aquele ao qual foi crucificado, ele não está aqui, já ressurgiu como havia dito. Vinde e vede o lugar onde jazia. Agora ide imediatamente e dizei ao discípulo que ele ressurgiu dentre os mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Ora, eu vou-lo tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. De repente, Jesus lhes saíra ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não tenhais medo, ide e dizei aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, e lá me verão. Oh, glória. Dá glória a Deus. Aleluia. Oremos ao Senhor, irmãos. Glória. Lemos duas passagens interessantes. Vamos orar a Deus, pedir para que Deus abra o nosso coração para recebermos a sua palavra, abra o nosso entendimento para entendermos também a sua palavra, né? Não adianta nós receber e não entender. Precisamos estar com o coração aberto, com a nossa mente aberta para entender a palavra do Senhor. Altíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, fiel, justo e verdadeiro, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos em Tua presença, juntamente com a Tua igreja, a igreja de longe e de perto, Senhor, a igreja que está aqui conosco e também a igreja que está no seu lar, ó Pai, mas que junto iremos glorificar o Teu nome nesta noite. Ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entendermos a Tua palavra e glorificarmos o Teu nome, Senhor. Que a Tua palavra, ó Pai, assim como disse o salmista, seja lâmpada para os nossos pés, que ela seja luz para o nosso caminho, Senhor, nesses dias de treva que estamos vivendo, Senhor. Que a Tua palavra verdadeiramente, ó Pai, ela possa adentrar os nossos corações e que o Teu nome venha a ser glorificado em o nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, para nós ganharmos, hein? Vamos já recolher os dízimos e as ofertas. Luciano, canta aqui um hino. Glória a E os Deus. irmãos, faça isso com alegria, oferte com alegria, devolva o que é de Deus, nos ajude no nome do Senhor Jesus, né? Glória a Deus. Queremos mandar aí, Pai do Senhor, e um abraço para minha cunhada Neuza. Deus abençoe sua vida. Obrigado por estar conosco, no nome do Senhor Jesus. Cumprimenta a igreja na Santa Paz do Senhor. Amém. Amém. Vamos louvar o hino de número 141. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz.
Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para o seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto, velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Aleluia, sem agradecimento. Glória a Deus. Obrigado em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Jesus é bom e o diabo não presta, viu, irmãos? Até sentar. Não vale nada. Mas Jesus é bom. Meus irmãos, essa noite nós queremos, como eu falei, ganhar tempo, porque o nosso tempo ele é resumido, né? E nós queremos falar hoje sobre a Páscoa, né? Se o crente comemora a Páscoa, se o crente não comemora, né? Qual o objetivo da Páscoa? Por que a Páscoa existe? Né? Qual o significado da Páscoa em nossos dias? Será que é o chocolate? Será que é o peixe? Será que é o ovo? Só vendo chocolate, né? E algumas pessoas, irmãos, no nosso meio ainda estão um pouco desavisados de algumas coisas por falta de conhecimento da Bíblia Sagrada, né? A festa da Páscoa é a mesma coisa, entre aspas, né? Como a festa de Cosme e Damião. Muito crente leva as crianças para pegar bala, e essas coisas são oferecidas, né? Nessa noite nós queremos tratar desse assunto, né, com os irmãos que estão em casa e com os irmãos que estão conosco aqui nesta noite, porque hoje é considerada sexta-feira da Paixão, né? E aí nós temos o dia que Papai do Céu foi crucificado, né? Nós temos aí o sábado, que muitos chamam sábado de aleluia, do sofrimento, e nós temos o domingo da ressurreição, domingo onde o inferno tremeu, onde o véu se rasgou. Todas essas passagens, né? Mas nós queremos trazer para os irmãos algumas coisas que nós anotamos aqui, né? E nós queremos já deixar para os irmãos a origem da Páscoa, irmãos. Ela aconteceu bem antes do derramamento da última praga, que foi a praga dos primogênitos, né, sobre o Egito. O termo Páscoa no hebraico é pesar, que significa pular além da marca, passar por cima, poupar. Tem vários significados, né, no hebraico, tá certo? E como eu falei, com o passar dos anos, né, a Páscoa virou um comércio. Mas nós queremos trazer para os irmãos o que é a Páscoa, por que ela existe e qual o significado desses dias. A Páscoa, eu coloquei aqui um título, né? A Páscoa judaica,
e o sacrifício do Cordeiro. E nós lemos, fizemos 2 leituras e com elas nós vamos basear, certo? Eu quero começar a ler aqui e o pastor Paulo vai trazendo as passagens bíblicas, as opiniões, para que os irmãos possam nos ajudar e entender melhor, né? Diz assim, alguns comentários que eu fiz aqui. A Páscoa judaica, ela foi celebrada pela primeira vez um pouco antes da saída dos hebreus do Egito. Na verdade, ela marca o início da última praga, que é a morte dos primogênitos. O anjo do Senhor passaria e tiraria a vida dos filhos mais velhos de cada família que não tivesse aliança com Deus. E para que o anjo pudesse fazer distinção, a Páscoa foi estabelecida. Aí nós lemos Êxodo 1, versículo 6, meu pastor. Sim, pastor. Primeira coisa que nos traz aí sobre a Páscoa, irmãos, no livro ao qual foi lido pelo pastor, Êxodo capítulo 6, nós vemos aqui, primeira coisa que acontece nos dias de hoje. Por que que o crente não deve participar da comemoração de sexta-feira da paixão? Por quê? Em Êxodo capítulo 6, que o pastor leu, capítulo 12, versículo 1. Olha só o versículo que eu marquei ele aqui, capítulo 12, e o verso 6: e vos guardarei até o 14º dia do mês. Primeira coisa, irmãos, se a data da morte de Cristo fosse uma data certa, seria o dia 14, teria uma data, e não um dia. Primeira coisa que acontece, por que nós falamos muito sobre a Páscoa, vamos falar sobre a Páscoa e sobre a morte de Cristo. A morte de Cristo, irmãos, não tem um ser humano na terra que saiba a data exata. É como Moisés. A Bíblia diz que Deus escondeu o corpo de Moisés, ele não sabe. Mesma coisa a morte de Cristo ninguém sabe. Eu tenho uma filha, pastor, que ela faleceu no dia 9 de outubro. Dia 9 de outubro. Me pergunta que dia era. Você lembra que dia foi, irmão Paulo? Da semana? Eu lembro o dia da semana. Foi uma segunda-feira. Por que você lembra? Porque ele estava tendo uma campanha. Foi numa segunda-feira. Mas no ano seguinte, já foi na terça. No outro ano, já foi na quarta. Sempre eu lembro da morte dela. Só que cada ano cai num dia da semana. Cristo é o único ser, irmãos, em toda a terra que se comemora a morte dele sempre na sexta-feira. E muitas das vezes nós fazemos parte disso. E quando nós fazemos parte, nós nos tornamos um cidadão que a Bíblia diz que não pode. Porque se nós tomarmos parte disso aí, nós vamos fazer parte da mentira. E da idolatria. E da idolatria, sim. Mas da mentira que é um dos piores, né? O mentiroso torna-se filho do diabo. E se eu concordar que a sexta-feira da paixão foi o dia da morte de Cristo e que é comemorado sempre na sexta-feira, eu estou mentindo. Eu estou mentindo. Por quê? Porque precisa de um dia. O nosso calendário começou dia 1º de janeiro, foi o primeiro dia depois de Cristo. Colocaram lá, janeiro, fevereiro, março, antes de Cristo, depois de Cristo. Nós temos uma data. E por que não comemorarmos a data? No dia certo, dia 15, dia 20, dia 30, que foi o dia da morte, mas sempre na sexta-feira. Então a Páscoa, irmãos, a Páscoa ou o sacrifício de Cristo, devemos se lembrar cada dia, cada momento. Pode ter sido hoje, pode ser hoje, que está fazendo mais um ano que ele morreu, pode ser amanhã. Por isso você tem que se lembrar a cada momento, e não num dia só. Então temos que ter cuidado com as pequenas coisas, com as mínimas coisas. Por isso que falamos desse tema hoje, sobre a Páscoa. O povo, quando comemorar, foi no 14º dia. Eles vão se lembrar do 14º dia. Se você for pegar a vida dos judeus, os judeus comemoram isso aí. Comemoram até hoje. No 14º dia. E não na sexta-feira. Pode continuar, pastor. Vamos lá. A data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano, e é entre março e abril. O calendário anual começaria para eles, né? O que o pastor acabou de explicar aqui. Aí é algo
É muito importante. O pai deveria reunir sua mulher e filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre as grandezas e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveria expressar gratidão e santificação ao Senhor. O sangue mostraria ao anjo do juízo que ali haveria uma família que tinha aliança com Deus e não deveria ser punida. Sim. Outra coisa, por que não comer carne? Por que na sexta-feira da paixão não come carne? Aqui é o contrário. Aqui ele comeria o cordeiro ou o cabrito, pegaria o sangue e marcaria a porta. Aí eu digo, peixe tem sangue? Peixe tem sangue, irmão? Tem. Peixe tem sangue? Tem. Aleluia. Paixão na sua guerra. Tem o animal. Glória a O Deus. sangue vermelho não tem peixe, não. O peixe tem um sangue um pouquinho. É água. Tanto que nem o Aleluia. cordeiro, Sofia Guerra, Deus abençoe. O sangue do peixe é água. O peixe não tem sangue. É sangue parado. O sangue do peixe é que nem a água. Você não vai abrir um peixe e achar nele sangue vermelho. O sangue vermelho que a Bíblia fala aqui é o sangue de um animal, o sangue de uma pessoa, sangue vermelho. O sangue que corre em uma veia. E aqui seria a morte de um animal, de um cordeiro. Ou então de uma ovelha, né? Aqui, ó, o sangue mostraria ao anjo, né, que ali tinha uma família e não podia ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os ímpios egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperada com ervas amargas e pão sem fermento. A igreja pode dar glória a Deus? glória a Deus. Hoje a mulher preparou um frango, né? E o frango não tinha espinha não. Não, espinha não. O frango que Deus preparou hoje não tinha espinha. Então, os irmãos têm que entender a palavra. Né? Por isso que o crente precisa estar na doutrina e na escola bíblica dominical. Sim. Hoje, se os irmãos fossem nos mercados, nos açougues, ó, lotado de crente para comprar peixe, porque não pode comer carne. Não está aqui, eu acabei de ler. Tá? Isto é, eles estavam se alimentando do sacrifício do Redentor, lembrando de suas aflições como escravos e o quanto havia sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida santa, longe do pecado. Sim. Na questão do peixe, pastor, da carne, não é que você não pode comer peixe. Sim. Não. É que você não pode idolatrar o dia pelo peixe. Não, hoje eu fui trabalhar com um rapaz de hoje e na hora do café da manhã, a pessoa que nos levou chegou lá com um pãozinho e levou uma mortandela. Ele falou, hoje mortandela eu não como. Aí eu quis saber por quê. Não, porque não pode. Eu disse, mas rapaz, não, porque é carne. Aí é que não pode, irmãos. Aí é que entra coisa. Eu posso comer qualquer coisa. Se fizer um peixe, minha esposa levou um peixe lá agora à tarde, você vai comer mão, mas Levou, né? Ué, qual é o problema? O problema, irmãos, é se eu idolatrar. As pessoas idolatram na sexta-feira, não, hoje só pode comer peixe, hoje não pode comer carne, porque se estiver comendo carne está maltratando Jesus. É um sacrilégio isso, irmãos. Isso é um pecado, que nós crentes, não é para o ímpio. Não estou aqui, nós estamos aqui ensinando para o ímpio, não. Isso daqui não é coisa para ensinar para ímpio, isso aqui é coisa para ensinar para o crente. E o crente ensina para o outro. Os irmãos aprendendo, eu falei para o rapaz o porquê, olha, eu expliquei para ele, ele falou, você tem razão. Falei, lógico, porque hoje não tem a data comemorativa da morte de Cristo, não é hoje. Eu expliquei para ele, sabe qual que eu falei para os irmãos? A minha filha morreu, e qual é o dia? E por que só na sexta-feira? Ele falou, Paulo, você tem razão. Eu falei, então pode comer a morte dela. Pode comer que vai estar fazendo pecado não. Mas não quer não, cada igreja. Então, podemos comer carne e podemos comer peixe. Sim, comer o que vem. Temos que comer também e participar do pão. E quando fala do pão, já fala da comunhão, né? O pão sem fermento representava a comunhão. Aí as pessoas ficam sem comer carne, mas não tem comunhão. A minha avó, irmãos, falando nisso, eu já peço a oração dos irmãos em favor da minha avó, ela está internada.
Ela teve um AVC ontem e foi internada, uma senhora de 87 anos, e carente da oração dos irmãos. A minha avó, alguns anos atrás, ela não era crente, ela não servia ao Senhor. E na Semana Santa, na sexta, era segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, irmãos, quando eu cheguei aqui no São Paulo, a minha avó, principalmente na sexta-feira, ela não varria uma casa, ela não fazia uma comida, ela ficava o dia todo em jejum, o dia inteiro em jejum. Mas porém, pastor, sabe uma coisa que ela fazia? Fumava. E eu ficava, como é que pode? Você não pode comer carne, tem que jejuar. Mas e o cigarro podia? Até que a gente foi falando, e ela se converteu. Hoje é crente. Mas olha só, irmãos, as pessoas pegam uma coisa tão simples, uma coisa que não faz pecado nenhum, e torna-se um pecado. E uma coisa que é pecado não é pecado. No lugar de ter comunhão com Cristo, a gente comer a carne está fazendo mal. E aí participa da bebida, participa do cigarro, participa de um bocado de coisa, e acha que não faz mal. Por isso que a Bíblia vai falar do comer do pão e da comunhão com ele. Vejam bem, irmãos. Por fim, ao comer a Páscoa, os hebreus deveriam estar prontos para partir. Quando o juízo de Deus fosse derramado sobre o Egito, eles deveriam ser poupados e as portas da liberdade lhe estariam abertas. A expectativa dele deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, dor e angústia e expectativa frustrada eram momentâneas, estavam diretamente ligadas àquele lugar. Está escrito, pastor, está Êxodo 12, versículo de número 11. Enquanto os hebreus comiam a Páscoa do Senhor e vigiam sobre os mandamentos, o anjo do juízo foi enviado para derramar a última praga sobre o Egito. Êxodo capítulo 12, versículo 12, 13 e 14. Seguir os princípios de redenção estabelecidos pela Páscoa garantia a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, como até hoje é. Abra aí, pastor, Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Os irmãos que têm caneta, anote aí. Tem mais alguém? Pai do Senhor, irmão Márcio Regina, Deus abençoe sua vida e a vida do seu Nelson. Hebreus 10. 10 e 1. A instituição da Páscoa no Antigo Testamento foi um apontamento da redenção promovida por Jesus Cristo na sua morte de cruz. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelo menos pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoando-se aos que se chegam ao culto. Os irmãos, observem o seguinte, tá? Naquele período, o anjo enviado por Deus, permitido por Deus, passou pelas casas e eles viam, nos umbrais das portas, o sangue, ou seja, a marca do sangue dos umbrais das portas. Aquele anjo, seu Carlos, passava e não havia morte naquela casa porque tinha o sangue de um cordeiro, de um cabrito, marcado nos umbrais das portas. Hoje, através de Jesus Cristo, através da sua morte de cruz, nós temos uma redenção que foi dada na cruz do Calvário para remir os pecadores, para o dia do arrebatamento da igreja. A celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus. O evento marca a libertação de um povo não merecedor do seu estado de escravo para a liberdade como nação. O mesmo Senhor Jesus fez por aqueles que creem. A Bíblia diz: pela graça sois
Salvo. Conforme está escrito em Efésios 2, versículo 8, 9 e 10. Vou falar aí. A passagem do povo pelo Egito seria, o pastor falou aqui, irmão, seria uma coisa passageira, seria uma coisa momentânea. É a mesma coisa da nossa vida aqui enquanto estamos na terra. Nós estamos aqui, tem pessoas que dizem que nós vivemos no inferno. Nós não vivemos no inferno. Nós estamos aqui como aquele povo estava no Egito. Nós estamos passando aqui uma passagem momentânea. E tudo quanto nós fazemos aqui, tudo quanto o povo fez ali no Egito, refletiu na sua saída do Egito. Tudo quanto nós fazemos aqui vai refletir na nossa saída daqui e entrada no céu. Então nós temos que ter cuidado com as pequenas coisas, com as coisinhas simples deste mundo. Este mundo, irmãos, e as coisas desse mundo aqui, elas estão sendo preparadas, ou vêm sendo preparadas há muito tempo, para quê? Para nutribilhar, para enrolar, para tapear as pessoas que Deus tem um projeto. O objetivo de Faraó ali com o povo era o quê? Acabar com o povo lá no Egito, dando pressão e mais pressão. O objetivo do diabo hoje com essas coisas que nós temos, que essas festas que nós temos, essa festa agora da morte de Cristo, Páscoa, nascimento de Cristo, dezembro, dia 25 de dezembro, são festas que o diabo fez para tentar nos enrolar, nos enganar, para nós ficarmos presos nesse mundo. E quando nós fazemos participações disso, quando nós nos participamos e não examinamos a Escritura, muitas das vezes por preguiça, muitas das vezes por relancho nosso, não queremos ir pela palavra, preferimos ir pelo que ouvimos. Eu ouvi fulano falar, eu ouvi ciclano falar, e o diabo vai só enrolando. E o que tem de crente aí, que se você vai falar uma coisa dessa para ele, tem crente que vai descer a lenda daqui a pouco. Não, nós precisamos guardar assim, porque é o dia da morte de Cristo. Por quê? Porque é preferível ouvir do que analisar a palavra. Nós precisamos analisar a palavra, porque nós estamos aqui de passagem, né? E não podemos ser enganados. Não se deixe ser enganado, não se deixe ser levado. Guarda ele aqui, Hebreus 9, versículo 12. Qual é o propósito do sangue? O anjo do juízo, ao ver o sangue do cordeiro na porta, entendia que ali havia uma família que temia a Deus. Ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. Certo, irmão Ivone? O mesmo acontece com o sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo pecado e nos livra do juízo de Deus sobre a humanidade. Hebreus 9, versículo 12, meu pastor. Leia. Hebreus 9, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: e não por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, mais uma vez por todos, havendo obtido uma eterna redenção. Não tem muito. Ele próprio foi lá com o seu próprio sangue, não com o sangue de bode, não com o sangue de nenhum animal, não, mas o seu próprio sangue. Ele entrou lá no lugar santo dos santos e remiu, comprou, eu e você, cada um de nós foi comprado. Até certa feita eu falei na igreja, pastor, onde eu congregava, tem irmãos que qualquer coisa é o sangue de Jesus. O cidadão passa na rua, olha para uma moça seminua e já fala o sangue de Jesus. E eu repreendo isso. Irmãos, o sangue de Jesus é algo tão precioso. O sangue de Jesus é algo tão precioso. Por quê? Porque ele me dá direito na salvação. Sangue de Jesus. Tem pessoas que brincam e estão lá brincando, está lá na graça, o sangue de Jesus. Conversa, o sangue de Jesus não é para isso. O sangue de Jesus é um negócio tão, mas tão precioso, irmão, que se nós valorizássemos o sangue de Jesus, se nós desse valor a isso daqui, irmão, por quê? Porque ele morreu, porque ele deixou verter todo o seu sangue, todo, não ficou uma gota no seu corpo, todo, por quê? Por mim e por você. E aí ele era puro, imaculado, Jesus não tinha pecado nenhum, no sangue dele não havia contaminação nenhuma. E por que ele fez isso? Por mim e por você. Então vamos valorizar o sangue.
o Cordeiro Pascual. Abra 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. É o Cordeiro Pascual. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente, sem defeito de um ano, assumia o lugar dos pecadores hebreus e servia como propiciação das culpas. Da mesma forma, o inocente Jesus Cristo, sem defeito, sem culpa, foi crucificado em nosso lugar. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, viu? Aleluia. Por glória, como sacrifício agradável a Deus e como propiciação pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 5 e 7 de 1 Coríntios. Diz-nos assim a palavra de Deus: lançai fora o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como sois sem fermento, pois Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. A igreja pode dar glória a Deus por isso? Aleluia! Nós vamos adiantar por causa do tempo, né? Alimentar-se do cordeiro. No deserto, os hebreus não deviam apenas sacrificar o cordeiro, mas alimentar-se dele completamente, isto é, não podia sobrar nada. Todo o cordeiro deveria ser consumido. Isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. Por quê? Porque Ele é o pão da vida. Seus ensinos, seus milagres, sua vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Aí eu coloquei aqui, nesse ponto, entra agora a instituição da Santa Ceia, em que o pão e o suco, né, representam o sangue e o corpo do Senhor Jesus. Ou seja, devemos nos alimentar constantemente dele. O crente salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo não pode ficar 2, 3 meses sem tomar a Santa Ceia, irmãos. Não pode, não pode. E é para você, meu irmão, que está nos ouvindo e nos assistindo, e a igreja que está aqui, é o melhor culto que temos, é o culto da Santa Ceia. Não é do casamento não, pastor? Oi? Não do casamento? Não. Vai não. É da Santa Ceia. Um aniversário não é melhor não? É da Santa Ceia, irmão. Ô, glória. Porque a Bíblia diz que nós vamos celebrar o sangue e o corpo de Cristo. Nós vamos fazer isso Ô, glória. em memória dele. Glória a Deus. Aleluia. Coisa boa, gente. Escute, o verdadeiro sentido da Páscoa está ligado a, primeiro, redenção, graça e libertação. Esses 3 elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante na história do povo de Deus. Com certeza. Aleluia! Tem muitas pessoas que não valorizam. Comemora-se a Páscoa na data errada. Então nós devemos comemorar a Páscoa quando nós estamos participando da ceia. Da ceia. Sim. E não comer ovo de Páscoa. Eu vou deixar para o senhor a pergunta. Tem de quando, irmãos, que coelho bota? É um coelho, não põe ovo não, viu? É coelha. Não, é coelhinho. A coelha não bota. A coelha não bota também? Não bota também não, E ainda irmão. mais ovo de chocolate. É comércio, irmãos. É comércio. É no meio. É meu de galinha. Então vamos chegar. Eu anotei aqui, irmão. Eu anotei aqui, eu vou ler para os irmãos agora, viu? É aquela pergunta, viu, irmão? Quando o coelho põe um ovo na ladeira, ele sobe ou desce? Não bota? Então não faz, né? Nem sobe nem desce. Porque Não tem jeito. Não tem jeito. Não ficou ainda. Aí eu coloquei aqui, irmãos, ó. O nosso adversário, tá certo? Porque o diabo fica doidinho, irmão. Sabe por quê? Porque essa igreja aqui não dá ibope por Satanás, não. Ele não vale nada. Nosso ibope aqui é para Jesus Cristo. Quem brilha aqui é Ele é quem é, Ele é quem pode, Ele é quem faz. Tudo é dele. Aqui ninguém canta melhor, ninguém prega melhor, ninguém fala melhor, ninguém ensina melhor. Somos todos iguais. Aí eu coloquei aqui, meu pastor, o adversário
Em todas as suas astúcias, ao longo da história, associou o evento. Aí eu coloquei ao coelho, aos ovos de chocolate. Quando, na verdade, os elementos mais importantes são a morte de Jesus Cristo e o seu sangue. Aleluia. Os irmãos podem dar uma glória a Deus aqui? Vamos lá. Prepare, meu pastor. Lucas 22 e 15. Aleluia, Jesus. A instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus ocorreram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perpétuo que é celebrado por milhares de cristãos ao longo dos séculos. Lucas 22 e 15. 22 e 15. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Os irmãos podem dar uma glória a Deus? Como eu queria que fosse 6 horas, viu, pastor? Irmãos, ao morrer no nosso lugar na cruz, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para os crentes, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perpétuo. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir, aprender e ser grato a Deus por tudo que o Senhor tem feito entre nós. Aleluia. Aleluia, Jesus. Eu coloquei aqui, a Páscoa é um memorial eterno que celebra, mais uma vez eu coloquei, para os irmãos guardar isso em vossa memória, irmãos. A Páscoa é um memorial eterno que celebra a redenção, graça e libertação. Os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, repitem comigo assim: redenção, graça e libertação. Amém. O povo de Deus das garras da morte, do pecado e do inferno. Aí eu coloquei a belíssima simbologia que é envolvente e rica, aponta unicamente para o amor de Jesus Cristo, demonstrado na cruz do Calvário, meu pastor. Glória a Deus. Com certeza, ela mostra nos irmãos claramente ao sentido da Páscoa, né? Não o sentido de não se alimentar de carne, não o sentido de ficar em jejum na sexta-feira, não. A Páscoa mostra-nos um encontro de Cristo com a igreja. A Páscoa é o verdadeiro encontro de Cristo com a igreja. Quando nós participamos da Páscoa, quando nós relembramos então a morte de Cristo, que foi antes da Páscoa, né? Quando nós estamos relembrando isso, que Ele morreu, Ele morre para fazer o quê? Que nós tenhamos com Ele e participamos com Ele da Páscoa. E quando nós participamos da Páscoa com Ele, nós vamos lembrar, nós vamos guardar conosco, não só no momento, porque tem pessoas que é santo na sexta-feira santa. Eita Deus. Aí na sexta-feira santa eu não posso fazer um bocado de coisa. Mas e amanhã? E depois? E quando nós relembramos da Páscoa como Cristo que nos comprou, nós vamos fugir do pecado hoje, na sexta-feira da paixão, vamos fugir do pecado amanhã e depois. Vamos lembrar, Ele morreu ontem, morreu hoje, morre amanhã. Eu não sei o dia que Ele morreu, mas Ele morreu por mim. Ele morreu para que eu tivesse vida. Ele morreu para que eu fosse salvo. Amém. Nós precisamos guardar isso conosco. Glória a Deus. Né? Temos isso conosco, irmãos. Agora vamos só deixar uma dúvida aqui, para não nós deixamos dúvida para os irmãos em casa e depois os irmãos vão estar nos pegando. O irmão Paulo, eu não posso comer o ovo de Páscoa? Pode, irmãos. Pode. E outra, eu gosto muito do ovinho de Páscoa. Oxe, eu vou comer chocolatezinho, eu gosto. Não é pecado, irmãos. Tem gente que já estou cobrando já. Então, não é pecado, irmãos. O pecado, irmãos, o pecado é a idolatria. Se você pegar o domingão lá, é porque hoje é domingão de Páscoa, e idolatrar o domingão da Páscoa, aí você está idolatrando. Aí você vai entrar para o pecado. Agora, se você comprar um ovinho de Páscoa, daquele da garota, aquele chocolate branco, o pastor falou, sem problema nenhum, irmãos. Não temos problema nenhum. Tá bom? Não quero depois vocês vão dizer, eu não vou dizer na live lá que nós não podemos comer ovo de Páscoa não, porque é domingo de Páscoa. Então eu tenho que deixar bem claro para os irmãos, né? Não é pecado. É a mesma coisa, irmãos. É a mesma coisa que nós estamos falando aqui
se os irmãos só para os irmãos entenderem, os irmãos pegam o carnaval, brinca, pula, bebe, se droga, se prostitui, faz tudo, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Aí na quarta-feira, vai lá na quarta-feira de cinza, ou cinza na cara, para dizer que o pecado foi perdoado. Não vai ser perdoado nunca. Você pode se sujar de cinza, de carvão, de lenha, de braço, porque se você não aceitar Jesus, não tem perdão. Pastor, eu acho que o irmão Marlon, eu não sei se o irmão Marlon, se é a Bia que está lá, mas um dos dois que sentiu de mandar um chocolate para cá. Eu não sei não. Irmãos, antes de nós terminarmos, pastor, deixa eu só falar mais um negocinho rápido, irmãos, que tem crente que comemora também. Amanhã você vai sair na rua, eu não sei, né? Amanhã por causa da pandemia, mas geralmente quando sai na rua no sábado de aleluia, irmão, encontram Judas pendurado lá. E tem um bocado de crente que, irmãos, vigia com isso. Né? Não participe dessas coisas, irmãos. Vamos crucificar o Judas, ou eles tocam fogo com o Judas, batem com o Judas, vamos um bocado de fogo com o Judas, irmãos. Irmãos, o Judas já morreu e já pagou e está pagando pelos seus pecados. Judas sofreu, irmãos, porque ele na hora ele percebeu a besteira que tinha feito. Ele viu lá na hora, a Bíblia vai dizer que quando ele pega as moedas e vai devolver lá, ele percebeu que tinha feito um negócio errado. O remorso de Judas já foi para ele um grande pagamento. Não precisa ninguém ficar crucificando ele mais não. Não faça isso não faça não. Não, fique dentro da sua casa, fique crente. Né? Não tem esse negócio de sábado de aleluia, não. Tem aleluia todo dia, irmãos. Tem de aleluia no sábado, domingo. Não é só no sábado, amanhã não. Amanhã é sábado de aleluia, não. É todo dia. É o Paulo Bíblia falou. É mesmo, da Nestlé, tá lá. Vamos lá. Nestlé da Copenhague. Cuidado, viu? Não tem problema não. Eu prefiro chocolate branco, tá? Para não dar briga com o pastor, aí você manda um branco e um preto. Agora, brincadeirinha para descontrair. Mas é isso aí, meu pastor. Meus irmãos, nós estamos aprendendo a palavra de Deus. Queremos que os irmãos guardem a palavra, tá certo? Zelem pela palavra. E os irmãos, peguem essa live, compartilhem, conversem com seus irmãos e amigos, irmãos. Nos ajude no nosso canal. Nós precisamos que os irmãos se inscrevam em nosso canal. Vai lá, coloca lá, Pastor Roncinaldo Gomes, se inscreve em nosso canal, dá um like lá, para que a gente tenha, irmãos, os 1000 inscritos, para a gente fazer um trabalho com o YouTube ao vivo aqui, um trabalho melhor, porque Deus está preparando coisas grandes para a nossa igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Os projetos são grandes para a igreja aqui, mas nós precisamos da ajuda dos irmãos, nesse sentido, irmãos, tá certo? Que o Senhor Jesus abençoe, guarde os irmãos, guarde a família. Domingo, irmãos, o nosso horário, tá certo? Irmãos, não perca o horário do culto, irmãos. Você está na sua casa e ainda tem, às vezes você perde o horário do culto. Não dá para entender não, irmão. Não dá para entender não, tá? Mas fazer o quê? Então, domingo começa às 18 horas. 18 é às 6 horas da tarde. Tá certo? E os irmãos fiquem ligadinhos que a Vivi e a Vitória vai dar um aviso no grupo depois aí para as mamães. Tá bom? Ela vai dar um aviso e eu vou só reforçar no nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. A igreja que está aqui fica de pé. Você que está na sua casa fica de pé. O pastor Paulo vai orar por você, por sua família, por todos os pedidos de oração, tá certo? A nossa irmã Glaucia pede oração para que o Senhor Jesus abra a porta de trabalho. Creia, minha irmã, creia que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Entrou também a nossa irmã Maria de Vanês, né? Está conosco aí também, que Deus abençoe a vida da irmã. Os irmãos que estão aqui conosco, irmãos, ficou alguma dúvida sobre o que nós falamos aqui nesta noite, irmãos? Vamos entender o que foi falado. E os irmãos que estão em casa, eles também, se ficou alguma dúvida, pergunta aí que nós respondemos, tá bom? Eu queria saber da Bíblia, pergunta aí. Aqui não fala todos os versículos bíblicos, não dá tempo. Não dá tempo, vai falar, não dá tempo. Se você for falar aqui tudo que a Bíblia fala, você precisaria de algumas horas. E nós temos aqui 40 minutos, né? Então é pouco tempo e nós tentamos
fazer o possível, né? Tentamos fazer o possível, tá bom? Mas se você tiver dúvida, não fique com dúvida não. Não fique com dúvida. Pergunta aí que a gente responde. Se não conseguir responder, a gente vai procurar quem tem a resposta, mas responde para você no nome de Jesus, né? Vamos orar a Deus? Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, queremos glorificar o Teu nome pela oportunidade de estarmos aqui, diante da Tua presença, diante da Tua face, diante do Senhor, Pai, te louvando e bendizendo o Teu nome. Pai, aos meus irmãos que estão em casa, Senhor, a cada vida, a cada família, Senhor, que está em casa, Deus, nós pedimos que o Senhor tenha de misericórdia, que o Senhor tenha de compaixão de cada um, Pai, abençoando, curando, libertando, transformando, fazendo um milagre acontecer, ó Pai. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. A cada um dos meus irmãos, Senhor, abençoa, Pai, e dê vitória, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, leva o teu povo em paz, guarda, em nome de Jesus. A escola dominical vai ser transmitida, Então aí vamos resolver. Eu acho. transmitida. Já fiz o segundo, tá em casa. Irmãos, Glória. eu trabalho aqui assim, irmãos. Eu encontrei um pastor que gosta de trabalhar, então. É bênção do céu. Glória. Irmãos, Graças a Deus. os irmãos, alguns dos irmãos, não todos, né? Só aqueles que estão vindo no culto, que estão na escala, estão recebendo aí, né, a lição bíblica da escola dominical, né? Então, irmãos, domingo, na parte da manhã, a partir das 9 horas, você liga lá, e nós vamos dar a primeira aula da escola bíblica dominical. Amém. Tá certo? Então, eu peço a compreensão de vocês, tá certo? E aí, irmãos, nós vamos ser coerentes com os irmãos, tá certo? Enquanto nós estivermos fazendo a live, enquanto as igrejas estiverem fechadas, nós vamos fazer isso, tá bom? E aí, pastor e os jovens, né? Com a revista. Aí a gente vai fazer um domingo de adulto, tá certo? Uma aula dos adultos. E no outro, a irmã Cícera vem dar aula aqui para os jovens. Amém. Glória. Glória a Deus. Tá bom? É de Deus esse negócio. Quando a gente trabalha em união, em unidade, em nome do Senhor, e vai ser glorificado, e mais uma vez o diabo não presta. Levanta os seus irmãos. E aos irmãos que não são da nossa igreja, mas que queiram participar também da revista, é só participar conosco aí, né? Ai, como é que eu faço? Eu não tenho revista. Entra no seu Google aí, o Google dá a revista para você. Entra no Google e pega a lição do segundo trimestre e você vai ter ela na mão e pode participar conosco também, interagir conosco também na escola bíblica dominical, no nome de Jesus. Amém. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja nessa noite. Nós que estamos alegres, você que está em casa, possa dizer também Amém. Está encerrado Oh, o nome glória. de Jesus. É bênção do céu. Glória a Deus.